Corinthians e Santos, senhores. Vila Belmiro, ou melhor dizendo, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Mais um jogo patético, mais um jogo daqueles ridículo, mais uma partida daquelas que o torcedor fica com saudade de 2023. Se a gente pensava que Duílio Monteiro Alves poderia ser o pior que a gente poderia passar, olha, tá vindo um 2024 aí, pelo menos até o momento, bem complicado. Mais um jogo onde o Corinthians não se apresentou bem, mais um jogo onde o Corinthians praticamente fez um jogo inexistente, um jogo onde o Corinthians fez uma partida fraca, patética, ridícula, como tem feito em todos os jogos. O Rodrigo Garro entrou, participou, tivemos a estreia do Rodrigo Garro, jogador que se movimentou, tentou, tocou a bola, cobrou alguma falta, teve um chute ali no gol que o goleiro do Santos fez a defesa, mas foi pouco para uma estreia, né? Poderia ter sido um pouco melhor, mas não é um jogador que dá para cobrar qualquer coisa dele. Teve todo um imbróglio da questão do documento, fez a estreia já num clássico, um jogo pesadíssimo, então é um jogador que a gente tem que ter um pouco de cautela para a gente fazer qualquer tipo de análise, porque ele fez a sua estreia, assim como o Pedro Raul também, que chegou no jogo contra o Novo Horizontino também. Então são jogadores que ainda é muito difícil de você ter qualquer análise sobre eles, porque de fato eles acabaram de chegar no clube. Mas falando do jogo em si, que é o mais importante, o Corinthians fez um primeiro tempo ridículo, o Santos dominou do começo ao final. O Santos teve algumas oportunidades de fazer até mais do que um gol. Gol do Santos, né? O João Schmidt faz um gol de cabeça sozinho, ninguém marca o cara, né? O sistema defensivo do Corinthians hoje praticamente não existe. É um sistema defensivo que tem muitas falhas de posicionamento, inclusive. Meio campo do Corinthians, como eu disse, com o Garro, até melhorou, como eu disse, ele conseguiu dar alguns passos, trocar alguns passos ali, mas pouco para o que o Corinthians apresentou no clássico, segundo clássico do ano, com 2 derrotas. Um ano que está se mostrando que vai ser bem difícil para o Corinthians se não chegar jogadores. O Corinthians está aí, parece que bem encaminhado com o tal do Igor Coronado, né, que estava no Al-Ittihad lá, mas também já saiu notícia de que parece que o Flamengo entrou na jogada, então a gente não sabe até que ponto realmente está fechado, porque fechado é só quando, né, assinar o contrato, e até o momento ele não assinou o contrato, então as coisas podem mudar a qualquer momento. Mas é isso, um jogo fraquíssimo do Corinthians, ninguém ofensivamente jogou nada, Mosquito jogou nada, Romero jogou nada, praticamente ninguém ali da frente fez um jogo decente. O João Paulo no primeiro tempo praticamente fez acho que 2 defesas, eu acho, e no segundo tempo ele praticamente não defendeu, porque o Corinthians é inoperante ofensivamente, é um time que precisa melhorar muito, desde as suas construções de jogadas ofensivas, defensivas. O sistema do Corinthians hoje, a gente não sabe em qual sistema o Corinthians joga, taticamente é um time perdido, né? Muito se falou do Mano Menezes e tudo mais, mas o Mano Menezes não está aí, hoje foi o Kozlovski, acho que é assim o nome dele, que ficou à beira do campo, mas é outro também que foi jogado ali para jogar um clássico, sem treino, sem nada. Então o cara fez o que deu para fazer, e o Corinthians perdeu mais uma partida no Campeonato Paulista. São 5 jogos agora com 4 derrotas, 5 não, 6, né? Ou é 5? Acho que é 6. Já perdeu 5, acho que é 6. Sexta rodada, 5 derrotas e 1 vitória. Um time que não apresenta nada, que vai precisar mudar muita coisa. O Augusto Melo precisa vir a público e explicar cadê os jogadores que ele prometeu, porque de fato chegaram pouquíssimos jogadores, muitos nomes estão sendo ventilados, mas jogadores para chegar de fato são pouquíssimos, né? Então, chegaram de fato são pouquíssimos. Então acho que muita coisa precisa mudar no Corinthians, mas muita coisa mesmo, assim. A gente estava com uma expectativa boa, né, na virada de ano, ia mudar a diretoria,
Esperávamos que alguns jogadores saíram, isso aconteceu de fato, saíram alguns jogadores, chegaram algumas peças, mas longe do ideal, né? O Santos, por exemplo, também está fazendo reformulação de elenco, também tem um time praticamente novo, mas o Santos está com todas as peças já aí, né? O presidente do Santos entregou todas as peças pro Carille poder trabalhar desde o início do campeonato. Acho que, se não me engano, contratou 11 ou 12 jogadores e todos já estão disponíveis para serem utilizados pelo Carille, diferente do Corinthians, que também estava com a expectativa de trazer 11, 12 jogadores e até o momento chegaram 5 ou 6 jogadores, praticamente a metade de um time, mais da metade de um time ainda falta chegar de peças. Corinthians vai precisar mudar muita coisa, senhores, se quiser ter um ano minimamente digno, entendeu? Que consiga brigar por alguma coisa, vai precisar mudar muita coisa. O Corinthians já agora, no final desse mês, tem o Cianorte pela Copa do Brasil. O Cianorte, que nos lembra 2005, né? Que inclusive naquele jogo o Corinthians perdeu a primeira partida, conseguiu reverter depois jogando, se eu não me engano, no Pacaembu, mas perdeu o primeiro jogo. Se recuperou no segundo, perdeu o primeiro jogo. E agora vamos novamente jogar contra o Cianorte uma Copa do Brasil. E olha, eu vou dizer para vocês que é tão assustador o que eu vou falar, mas eu estou de verdade com medo de não passar do Cianorte. O Corinthians jogando futebol patético, ridículo, um futebol que realmente é assustador o que esse time tem rendido. Não rende absolutamente nada contra ninguém. E até agora nós tivemos 2 clássicos, mas a maioria dos jogos que a gente jogou foi contra times de Série B. E mesmo contra esse time de Série B, o Corinthians não apresentou nada em campo. Fagner mal, Hugo, não, meu Deus do céu, o que o Hugo jogou hoje foi um negócio pavoroso, assim, um negócio assustador. Se a gente achava mal do Bidu, se a gente achava mal de Fábio Santos, o que o Hugo jogou ontem foi um negócio assim, da vergonha alheia, entendeu? Uma partida patética, tanto dele quanto do resto desse elenco. Então é isso, senhores, não vale nem a pena dar nota, porque são jogadores que jogaram praticamente nada, todos ali, se a gente fosse dar uma nota, todos ficariam abaixo de 5, porque ninguém jogou absolutamente nada. Se fosse para dar uma colher de chá, talvez o Garro merecesse um notinho um pouquinho acima, né, por tudo que envolveu, a estreia e tudo mais, mas no geral ninguém jogou absolutamente nada ali, né, do goleiro ao atacante, realmente foi um jogo fraquíssimo. E o Corinthians não tomou um 3-0 ontem no primeiro tempo porque Deus é bom e não quis. Porque o Santos jogou para fazer 2-3-0 tranquilamente na primeira etapa. E é isso. Depois do segundo tempo só administrou e o Corinthians está tão fraco tecnicamente que mesmo com o Santos apenas administrando, o Corinthians sequer conseguiu incomodar. O João Paulo fez pouquíssimas defesas. Entendeu? E na defesa que fez uma do Rojas, né, numa falta, um chute ali do Garro, acho uma cabeçada, se não me engano, foi do Romero no primeiro tempo, alguns lances assim, mas nada que exigisse do João Paulo uma defesa espetacular. Uma defesa que você olha e fala, meu Deus, que defesa foi essa? Nenhuma, senhores. Então, assim, se o Corinthians quiser ter um ano diferente de 2023, muita coisa precisa mudar. E olha que nós já começamos o ano praticamente repetindo 2023. Né? Já estamos tendo uma troca de treinador, vai chegar o Antônio de Oliveira aí também, que é uma aposta, é um treinador que vai ter sua primeira oportunidade de um time grande do Brasil agora. A gente não sabe o que esse treinador vai entregar. Uma coisa é você comandar o Cuiabá com todo respeito, mas não tem a mesma dimensão, não tem a mesma importância, os objetivos são completamente diferentes. No Corinthians você tem que brigar por título, a cobrança de você ganhar em casa ela é muito maior. Então, vamos ver o que esse Antônio de Oliveira ele vai conseguir apresentar. Mas tem que dar tempo para o cara trabalhar também. A gente sabe que no futebol você não monta uma equipe da noite para o dia. A gente precisa de dar tempo. O torcedor precisa ter paciência. A gente sabe que paciência é o que o torcedor menos tem, ainda mais na situação que o Corinthians está. 5 derrotas seguidas, pedir paciência é complicado, mas é o que tem, senhores. Futebol não é mágica, né? Futebol é trabalho, futebol é dedicação, futebol é treinamento, né? É uma ideia bem definida. Então a gente precisa ter paciência com o Antônio de Oliveira, porque senão vai ser mais do mesmo. Daqui a pouco ele perde 3 jogos e já estão pedindo a cabeça dele também. Entendeu? Então é isso. Acho que o Santos mereceu a vitória, jogou muito mais bola que o Corinthians.
merece estar onde está, aqui na ponta do campeonato, porque pelo jogo que fez ontem, não estava acompanhando o Santos, mas o jogo que fez ontem, se está jogando dessa maneira, realmente é um time que tá se comportando muito bem nesse começo de temporada. Tem uma Série B aí que vai ser difícil para o Santos, mas olha, o Santos tem tudo para voltar para a Série A. Mas enfim, é isso. Corinthians e Santos, 1-0 Santos. Santos mereceu vencer o jogo. E vamos aguardar porque precisa melhorar. O Corinthians precisa melhorar, precisa de peça, precisa de ideias, muda ano, sai ano, entra treinador, muda diretoria e o time continua não rendendo absolutamente nada. Mesmo quando ganha jogos mais na individualidade de alguns atletas do que na capacidade coletiva, técnica, realmente um sistema de jogo bem definido, que é geralmente como se ganha título, né? Um time que sabe o que faz, os jogadores são bem definidos ali dentro de campo, coisa que hoje o Corinthians não tem nada disso. Então, vamos esperar que melhore, porque precisa melhorar, não é nem questão de querer, precisa. Se não melhorar, a gente vai ter um campeonato bem difícil, mas bem difícil. E é isso, senhores. Vamos esperar e torcer bastante. Gostou do vídeo? Deixa o like aí, pessoal, para poder me ajudar a crescer o canal aí. Tá bem no comecinho ainda. Deixa o comentário de vocês, aperta o sininho, entendeu? Se tiver alguma ideia para melhorar o canal, o vídeo, o áudio, qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Valeu, até a próxima. Fui.